E hoje é dia de perguntas e respostas aqui nesse canal. Vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje. O paciente veio até a farmácia porque precisava trocar a solução de manitol. Na hora eu não sabia o que fazer e eu troquei. Só que quando eu fui entrar em contato com o fabricante para fazer a devolução do produto, eles não aceitaram. E aí, Dai, isso é normal acontecer? Pois é, isso sim é normal acontecer com a solução de manitol. Isso acontece porque geralmente o produto acaba passando aí sendo exposto por baixas temperaturas. Aí forma esses pequenos cristais. Lembrando que o paciente não pode ingerir esse produto se ele estiver cristalizado. Precisa dissolver esses cristais para depois, então, ele poder aí fazer a utilização do produto. E como pode ser redissolvidos os cristais? Existem duas formas. Banho-maria, onde não é a melhor forma recomendada, e a outra forma por agitação. Pegar uma embalagem e agitar várias vezes até que esses cristais se desmanchem. E a segunda pergunta de hoje do Dai Responde é sobre polivitamínicos. Dai, essa semana uma paciente pediu indicação de um polivitamínico. Eu sou recém-formada e na hora eu não sabia certo como fazer a indicação farmacêutica. Eu até imagino a sua situação, né? Você se depara naquela prateleira com um monte de medicamentos, com um monte de polivitamínicos, e aí? Qual o melhor indicar para esse paciente ou para aquele paciente? Calma que eu vou te ajudar. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa pedir para o seu paciente, perguntar, é como é a alimentação dela. Será que ela tem uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, legumes, alimentos integrais? Ou não? Será que a alimentação dela realmente é carente? Porque muitas vezes ela não tem necessidade de utilizar um polivitamínico. Então verifique isso antes. Segundo ponto que você tem que verificar é se é para um homem ou para uma mulher. Porque os homens e as mulheres têm carências nutricionais diferentes, não é mesmo? E no mercado existem várias vitaminas diferenciando, né? Tem vitaminas específicas para homens, vitaminas específicas para mulheres. Então isso vai também facilitar na escolha do polivitamínico mais específico para o seu paciente. Posso trazer alguns exemplos aqui para você de vitaminas. Algumas vitaminas, por exemplo, para a mulher, vem aí na sua formulação, além de vitaminas de A a Z, que é o que geralmente vem, tem algumas que vêm com óleo de linhaça, tem algumas que vêm com ácido fólico, com luteína. Assim também é com vitaminas específicas para o homem. Às vezes vem algumas vitaminas mais específicas, como por exemplo, cromo. Então, observe essa questão que isso vai ser bem importante. Terceiro ponto aqui bem relevante. Verifique se esse paciente tem sintomas. Como assim, Dai? Quais sintomas? Será que ele tem fraqueza? Se tratando de um homem, tem disfunção erétil? Qual que é a idade? Será que realmente é só carência de vitaminas ou está ligada com outros fatores, hormonais, por exemplo? Então, você, farma, identificando isso, você vai estar ajudando o seu paciente, alertando ele a buscar ajuda médica quando for necessário, porque talvez sozinho ele não consiga identificar isso, né? Muitas vezes chega até a farmácia buscando um polivitamínico porque está com disfunção erétil e o problema dele é outro. Então, só com polivitamínico não vai resolver. E vamos lá para a próxima pergunta. O paciente chegou na farmácia com a receita de PATS SL. E embaixo estava escrito entre parênteses, Zolpidem 10 mg. Eu não dispensei, mas o paciente não entendeu, foi embora me xingando. Bom, aqui nesse caso eu não sei aí exatamente como é que foi a história, mas eu vou falar de mim. Isso já aconteceu comigo. O que eu faria antes de dizer não para o paciente? Eu tentaria entrar em contato com o prescritor, ligaria para ele para tentar juntamente aí identificar se é para o paciente utilizar o PATS, lembrando que PATS só vem de 5 mg, ou se é para ele utilizar o Zolpidem, que é de 10 mg. Né? Talvez ele, na hora que ele for prescrever, ele não se atentou que existem diferenças nas miligramas.
Mas Dai, caso eu liguei para o médico e eu não consegui falar com ele, e aí? Aí você já fez tudo o que estava ao seu alcance, né? Não tem mais o que ser feito. Infelizmente, esse paciente vai ter que retornar no médico, ele trocar esse receituário, enfim, esclarecer exatamente. E mesmo que ele volte no consultório e o médico esclareça isso para ele, ele precisa, é aconselhável que ele troque esse receituário. Porque uma coisa é você conversar com o médico, outra coisa é o paciente conversar com o médico, né? Será que realmente ele falou com o prescritor? Então tem essa questão também que deve ser analisada. E se você conseguir falar com o prescritor, o que você tem que fazer, farma? Você precisa anotar nessa receita, fazer uma observação que você entrou em contato com o médico e ele confirmou para você aí que é Zolpidem de 10 ou de 5 miligramas. Assinar a receita e o paciente também. Dessa forma está totalmente esclarecido, certo? E aí você tira a responsabilidade, né? Porque ali os três foram consultados dessa forma e o paciente está ali junto, assinou a receita, confirmou que você entrou em contato com o médico e fica tudo esclarecido. Essa pergunta aqui é muito boa, já recebi ela várias vezes. Dai, pode partir o comprimido ao meio? Bom, teoricamente, nenhum comprimido foi feito para ser partido, mas existem algumas exceções, algumas vantagens e algumas desvantagens nesse processo. Vamos lá entender tudo isso. Uma vantagem da partição de comprimidos é referente à flexibilidade da dose. Muitas vezes um prescritor ele precisa de uma dose individual para aquele paciente, só que não existe aquela dosagem. E aí então ele acaba optando, fazendo orientação para o paciente fazer a partição desse comprimido. Uma outra vantagem é referente à deglutição. Muitas vezes o paciente idoso ou uma criança não consegue engolir o comprimido e precisa também fazer a partição para conseguir ingerir esse medicamento. E as desvantagens desse processo? Bom, uma das grandes desvantagens é referente à desigualdade das partes, porque é muito difícil, né, cortar e ter duas partes exatamente iguais. Um outro ponto é a perda do produto, né? Às vezes vai partir o comprimido, acaba esfarelando. Então, além de ter esse problema de não ter as partes iguais, as miligramas iguais, vai acabar perdendo o medicamento. Mas existem outros pontos aqui que precisa ser verificado antes de optar aí pela partição ou não desse medicamento. Por exemplo, se esse medicamento for de liberação entérica, jamais ele deve ser partido. Já se ele for revestido, pode ser partido? Existem algumas exceções, não é o recomendado, mas deve-se verificar aí a real necessidade de estar fazendo a partição desse medicamento. E depois nós temos aí os comprimidos sulcados. Esses sim, esses já foram desenvolvidos para ocorrer a partição. São aqueles que têm um risquinho no meio do comprimido, então facilita a partição. E se você está gostando desse quadro, se você gostou do vídeo de hoje, me dá um like agora mesmo. E é claro, se inscreva no canal, porque a nossa comunidade, tá cada dia crescendo mais.